Fala, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de negócios e principalmente boas histórias, né? Porque empreendedorismo tem disso. Boas histórias, histórias de desafios, de lutas, batalhas. E hoje eu tô recebendo uma pessoa especial aqui. Cara, vai ser um podcast bem diferente hoje. Geralmente vocês me veem aqui entrevistando com um dos meus sócios, com os dois juntos, depende do convidado que a gente traz, tá? E hoje eu trouxe um deles que, tem uma história bem bacana, tá? E quero que ele conte um pouquinho. Já pedi pro meu amigo do estúdio aqui separar o lenço, porque vai ter chororô. Então chora bebê, seja bem-vindo, Paulo Ribeiro, cara. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua presença. Para variar, né, cara? A gente quase não se viu. Obrigado pela sua presença. Imagina, né? Quase todo dia. Mas é isso aí, pessoal. Eu e o Paulo, a gente é sócio numa empresa de distribuição de equipamentos e soluções de segurança eletrônica. Né, a gente se conhece há quanto tempo, Paulo? Uns 2 anos? 4 anos já? 4 anos. Caraca, cara. O tempo passa. Só a GoSafe tem 2 anos, né? É verdade. Só a GoSafe tem 2 anos. E o Paulo é o seguinte, o Paulo ele começou sendo meu cliente na oficina, no outro negócio que eu tenho com o Rony, que é o sócio que provavelmente vocês já viram aqui em outros episódios. E daí surgiu uma amizade, surgiu uma parceria de carros preparados, que a gente curte uma loucura também. Que a gente fez assim na vida. Foi uma loucura boa, mas... Uma loucura boa que ensinou muita coisa, né, Exatamente. E daí depois o Paulo me fez um convite para participar desse ramo de segurança eletrônica. Tenho curtido bastante e, no dia a dia, a gente viaja bastante também para São Paulo, para várias feiras, e a gente troca muita ideia, né? E conversa muito sobre a vida, né? E o Paulo tem uma história super interessante, eu trouxe aqui para contar, porque eu falei, cara, ele, não, mas não quero ser entrevista. Eu falei, cara, você tem que contar a tua história, você tem que gravar isso aqui, ó, porque isso... Você não sabe, mas podcast, cara, é poderoso, é onde você registra a sua história. Uma vez gravado, você tem, documento para a vida inteira. Sim, importantíssimo, né? Isso. Então vamos lá, Paulo. Como eu conheço um pouquinho da tua história, eu quero remontar lá no teu início, né? Hoje a gente está com distribuição, sim. Modéstia à parte, fazendo um grande sucesso aí nesse ramo de distribuição de segurança eletrônica, né? Mas temos ainda muito caminho para poder percorrer. Com certeza. Tá bom? Mas nem tudo começa, é o que eu falei outro dia, cara, as pessoas só veem resultado. Exato. Né? Não veem o que cada um passou, as batalhas que ela teve ali, as lutas que ela teve ao longo da vida para poder chegar onde chegou, apesar da gente ainda ter muito caminho para ir para frente. Então, vamos lá, eu quero que você fale primeiro um pouquinho sobre você, de onde você veio, tua família. Legal. E comece a contar a tua história. Vamos lá. Basicamente, começando bem do início lá atrás, né? Vamos puxar um pouquinho para o lado do empreendedor, de onde começou isso, né? Eu com mais ou menos... Logo assim que eu saí do colegial, do colegial, vamos dizer assim, do ensino médio, no último ano, na verdade, eu tinha essa questão de... Eu falei, cara, todo mundo... eu sempre andei com gente muito mais velha que eu, tá? Eu acho que isso ajudou bastante. Então, eu tinha alguns amigos que já trabalhavam com tecnologia, com informática, e eu via essa galera, assim, todo mundo ficando bem, ganhando dinheiro com isso, né? E eu falava, cara, que legal. E eu iniciando uma faculdade de história. Olha que louco. Sério mesmo? Você não gostava de informática antes? Não. Não curtia? Não, assim, eu usava muito computador, mas não falava, não vou fazer isso pra mim. Mas aí, basicamente, começamos ali. E um amigo meu, Thiago, o nome dele, ele é bem mais velho que eu, ele me mostrou, cara, tu vai fazer história? Tu não tem perfil disso. Pô, tu tem todos... Aí naquele podcast com o César, tu tem todos os cursos da Microlins. Tu fez os cursos? Sim, já tinha feito os cursos. Na época, durante o colégio, eu fui fazendo os cursos. Pô, tu é um web designer já, tu sabe montar site. Isso naquela época era super legal, né? Vamos botar assim, há 20 anos atrás, sei lá. Então, assim, ele falou, vamos fazer um negócio? Eu tô montando alguns sites aqui. Cara, você tem ideia que eu tô montando um site, eu tô vendendo um site desse a R$2.000 para cada cliente? Aí aquilo já me... Pô, R$2.000 há 20 anos atrás, para um moleque de 17 para 18 anos, falei, cara, é muita grana, né? Por um site que a gente pegava ali, virava à noite e fazia em 3 dias. Então, era um negócio que eu falei, cara... Aí fui fazendo a faculdade de História, cheguei a fazer 3 períodos de História, 1 ano e meio, mas trabalhando com esse cara. E chegou um ponto que ele falou, cara, a gente precisa montar um servidor e tudo mais, e blá, blá, blá. Aí ele falou, cara, eu preciso que a gente monte alguma coisa aqui. Falei, cara, beleza, mas eu preciso de uma grana. Caraca, como é que eu vou arrumar essa grana, cara?
Eu lembro que eu vendi uma bicicleta e vendi a impressora lá de casa. Arrumei um problema absurdo com a minha mãe. Putz, porque a impressora era minha, usava... tá? Mas ela usava para imprimir as coisas do colégio e tal. Então, assim, aí entrei com ele e a gente fez bastante site e foi bem legal. Isso foi um primeiro, assim, eu acho que foi um tino que me abriu para eu, olha, aqui é um caminho que a gente consegue trabalhar legal. Logicamente, depois a gente veio trabalhando outras coisas, aí ele teve que viajar, ele foi para a Marinha, foi transferido para outro estado, e aí sim eu comecei a minha vida na parte de segurança eletrônica, como funcionário, como técnico de informática, aí migrei a faculdade também já, nesse meio período migrei a faculdade para TI, e fui trabalhar numa empresa de segurança eletrônica. Aprendi muita coisa. Quantos anos você tinha quando você foi para essa empresa? Tinha 18 para 19, foi um período bem rápido, assim. A parte do web design a gente trabalhou, eu tinha 15 para 16 no colégio ali, né? E na parte de segurança eletrônica foi bem assim no meio da faculdade ali, mais ou menos. A gente começou, eu já migrei para TI e comecei a trabalhar nessa parte de segurança eletrônica, onde eu vim como informática, né? Mas peguei toda essa bagagem de eletrônica nessa empresa. Foi bem legal esse começo, assim, pra gente... E ali eu comecei a ver um monte de erro, um monte de coisa que, assim, que todo mundo praticava errado, como não tratar seu cliente. Você aprendeu como não tratar. Como não tratar. É porque geralmente a gente acha que vai, quando tá em algum emprego, enfim, tá aprendendo, a gente acha que só vai aprender o certo. Exato. Né? Mas é o bom que a gente aprenda o errado também, o que a gente não deve fazer. Exato. Né? Agora, eu tô lembrando aqui de um caso que você me contou, que o cara te mandou fazer uma instalação de uma... Eu esqueci, de um quadro de alguma coisa que você sacava de informática, Sim. mas não sacava de eletrônica, era uma elétrica. antena, UHF, na época. E aí você saiu queimando os negócios. Exato. Conta foi louco demais. Eu tava assim, minha primeira vez que eu ia sair na rua, basicamente que eu ia sair com equipamento para instalar. Aí ele me deu 6 ou 7 controladoras, assim, umas placas. Ó, Paulo, você vai lá, você vai ter que instalar isso aqui, controladores e tal, você tem que botar isso aqui para funcionar hoje. E aí vai puxar um ponto que é interessante do Se Vira, a história do Se Vira que tu conhece. Aí eu falei, cara, mas olha só, eu sou técnico de informática, eu mexo com computador, eu formato máquina, isso não é minha praia, como é que liga isso? Me dá... Cara, você que foi contratado aqui, vai pra rua lá, se vira. Isso meu gerente me mandou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou me virar. Aí fui, né? Vou dar um jeito. Aí cheguei no cliente, comecei a fazer a instalação. Aí olhei, cara, as placas chinesas não tinham descrição de nada, tudo em chinês. Pô, isso há muito tempo atrás, como é que eu vou ligar isso? Aí tava onde eu vi, tipo, entrada de energia, eu falei, cara, vou ligar aqui. Aí liguei tudo, era tudo 12 volts, cara, eu sem noção nenhuma de eletrônica. Eu liguei tudo no 110. Aí eu peguei, liguei tudo bonitinho em cima do forro, pá. Quando eu peguei, liguei, foi estourando, uma atrás da outra. Aí eu falei, nossa, cara, o que eu fiz? Queimei, sei lá, quase 10 mil reais de equipamento. Putz! Muito dinheiro. Aí voltei e tal. Isso deu uma dor de cabeça danada, mas foi graças a Deus o dono entendeu que eu não tinha condições daquilo. Foi um erro, mas puxou um gancho do Se Vira, cara. Isso ficou na minha cabeça. Isso foi um gatilho que um gerente falava muito isso, e eu sou um cara que tu já reparou, até com as nossas relações lá com os distribuidores, com os fabricantes, eu não gosto de ficar perguntando a mesma coisa um monte de vezes. Eu não tenho esse lance, eu gosto de aprender e eu conseguir resolver meus problemas. Esse Se Vira ficou muito impactado na minha cabeça como uma missão de vida. Cara, se vira. Resolve os seus problemas. Então, assim, eu tive a oportunidade, depois de muito tempo, de chegar para ele e falar, obrigado, cara. Obrigado pelo Se Vira, porque isso mexeu comigo de uma forma que eu queria fazer algo diferente. Então, o Se Vira foi um dos pontos, assim, que mudou muito. Que te leva a querer aprender absolutamente tudo que você vai tocar. Não só aprender. Eu vejo como uma situação de superação. Eu levo muito para isso, a gente conversa muito sobre isso, e eu vejo que tudo que você tem que fazer com o coração. Então, o meu foco hoje todas as conversas que a gente faz, eu sou muito preocupado com essa parte da energia. Eu acho que você tem que estar na vibe para aquilo ali.
Se tem um fora daquela energia, que se a energia não tá boa, não tá alinhado, vamos parar, vamos começar do zero. Ó, outro dia a gente vai fazer. Porque você tem que focar naquilo ali por 100%, não adianta. Isso aí é muito importante. Legal. E vamos lá, vamos caminhar aqui na tua linha do tempo empreendedora. Quanto tempo tu ficou nesse... Pouco tempo. Nesse emprego você subiu escada, né? Muito, né? Muito. A gente vai falar aquela frase que você gosta de falar bastante. Mas subir escada, fazer instalações, Sim, passou a conhecer mais o ramo de segurança eletrônica. Exato, bastante coisa. Quantos anos você ficou nesse? 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos só? Tempo. Pouco tempo. A gente aprendeu rápido. A gente aprende rápido. E logo depois você saiu para abrir a sua empresa. Exato. E foi uma das coisas que eu também prezo muito é aquilo, né? É a questão da lealdade. Eu cheguei pro dono da empresa e conversei com ele na época. Eu falei, cara, vamos trocar uma ideia? Ó, não tá dando, tá tudo errado. A gente conversa aqui para fazer de uma forma certa e tudo mais. Eu entrei como técnico de informática. Em 6 meses eu já tinha recebido um aumento e com mais ou menos 8 meses de casa ele me promoveu a gerente da empresa. Então assim, mesmo não entendendo, com 8 meses eu já estava entendendo a operação toda. E ele chegou para mim e falou, Paulo, eu vou te promover aqui, então você vai tocar. E eu vim tocando. Aí eu chegava de manhã cedo, montava tudo, eram quase 20 técnicos, um negócio, bastante gente. Fazia a rota de todo mundo, botava todo mundo na rua, fazia os problemas. Cara, uma vez ele viajou para a Europa, quando ele voltou não tinha problema nenhum. Assim, a gente tinha... Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada, e ele falou, mas como assim? Como não tem serviço? O pessoal tá parado aqui 3 horas da tarde. Eu falei, que bom, tá resolvido. As preventivas estão em dia, tá tudo ok. Isso não batia muito na cabeça dele bem. Para ele, o pessoal tinha que estar trabalhando. E nesse ramo não é bem isso, né? E com isso a gente pegou e aí eu comecei a ficar insatisfeito. Aí ele chegou, até fez uma proposta financeira. Eu falei, cara, olha só, não é dinheiro, não é grana, não tá legal, eu não tô me sentindo bem. É questão da energia. Eu tô sentindo que eu não tô somando mais, o meu pensamento é em outro lugar. Eu não tinha pensado ainda em abrir outra empresa, tá? Eu tinha pensado até em, sair ali, meio descontente até com o ramo de segurança eletrônica. E eu falei, cara, eu vou ficar um mês parado pensando na cabeça do que eu vou fazer. Só que aí me deu um estalo, quando eu fui numa das palestras do Senai, Sebrae, na época, eu não lembro qual dos dois. E eu comecei a observar que até o nosso contador que me indicou. Porque quem entrou para me substituir na empresa, ele entrou como um técnico e depois ficou como gerente, foi o Carlos. Então o contador que vai ser o nosso contador. Porra. O Carlos, ele é técnico em mecatrônica. Que isso, cara. Exato, então assim... Esse mundo tá estranho demais. Dá voltas, quer dizer. Exato, então assim, ele trabalhou comigo nessa empresa, eu passei todo o trabalho para ele, e eu, preocupado com a situação, eu falei, cara, olha, eu já vi que tem um cara bom aqui, um cara que pensa também diferente dos técnicos, né? E vai conseguir não deixar esse cara na mão, eu consigo sair. Aí cheguei, chamei ele para conversar um dia e falei, Luiz, vamos trocar uma ideia. Cara, tô saindo. Ele, como assim você tá saindo? Eu falei, não, tô saindo, não dá mais para mim, questão de energia. Ele, o que você vai fazer? Aí ele tinha me dado o estalo na palestra sobre eu vou abrir minha empresa. Ele, de quê? Eu falei, igual a sua. Porra, ele deve ter ficado na hora. Na hora ele, Paulo, como assim? Eu falei, cara, é exatamente como eu tô te falando. O mercado é gigante. A gente tem N opções. E, cara, você pode botar qualquer contrato que você queira que eu assine aí, que eu não posso ir em cliente nenhum seu. Eu vou viver o meu caminho. Então, aí ele falou uma coisa também muito importante também para mim, que ele falou, cara, quando tu tiver mais coroa, tu vai reparar que o mundo não é esse mar de rosas que tu tá brincando. E hoje eu vejo. Realmente, ele era um cara muito, muito, muito sábio. Então, ele, apesar dele ter todas as dificuldades dele, mas ele é um cara muito sábio. Então, ele falou isso levantou essa bandeira para mim. A gente fez um acordo, tudo de boa, saí numa boa. E, cara, nunca bati em cliente nenhum dele. É importante respeitar Eu acho que isso é importantíssimo. Você saiu, não era só dinheiro? Não era dinheiro. Não era, porque eu tava ganhando muito bem lá. Eu com, 18, mais ou menos. Abri minha empresa com 19. 18, quase 20. Vamos dizer, eu tava ganhando 6 mil reais por mês. Tava ganhando isso bem naquela época. 20 anos atrás.
com essa idade aí. Não. Até me contou as estripulias lá de comprar carro, as coisas. Fiz muita besteira. Gastei muito dinheiro. E aí você lembra a frase que ele falou agora, né, cara? Não é esse mar de rosa. Exatamente. Quando a gente começa a empreender, aí você vê de verdade que a barba branca... Não é fácil. Não é fácil. Não é. Agora, eu acho uma história bacana também de como você começou a tua empresa, né, de segurança eletrônica. E aí você fala que pegou a tua rescisão. Isso foi muito legal. Esse foi um ponto assim que foi bem difícil, porque, meu pai é mecânico, não tinha como me ajudar. A faculdade sempre quem fez, quando eu fazia história, minha mãe me ajudou um pedaço, mas eu já trabalhava com eu fazia os sites para esse cara que ele revendia, eu ganhava dinheiro, eu que pagava a minha faculdade. Então, assim, era um lance que não tinha de onde tirar grana. Minha mãe é professora do município, então também era o suficiente ali para a gente viver. Então, era uma situação, assim, bem apertada, né? A gente morava com a minha avó, a gente não tinha casa nessa época. Minha mãe passou por uma separação bem turbulenta com meu pai, e aí piorou tudo. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E nesse lance, eu não tinha com quem contar. Então, quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou abrir minha empresa. Aí ela pegou e falou assim, funcionária pública, né? Ela, você tem certeza? É muito risco, né? Você não estava fazendo história, que você ia prestar concurso de história para o Exército? Inicialmente a faculdade era para prestar curso para o Exército e tal. Eu falei, mãe, mas não é isso não, eu estou vendo uma oportunidade. Aí ela sempre foi uma pessoa, falou assim, uma coisa que eu lembro muito bem disso, ela sempre um ensinamento dela que a minha avó falava, vai, só não atrapalhe o caminho de ninguém, faz só o seu e faz bem feito. Isso que é importante. E ela, com essa palavra que ela me deu, eu foquei nisso e peguei minha rescisão, na época, sei lá, 18 mil reais. Eu falei, mãe, eu não tenho como ajudar em casa, eu vou ter que dar uma parada aqui. Ela, não, vamos fazer o seguinte, eu seguro a onda aqui, você não precisa mais ajudar em casa, só se mantém, e a tua faculdade eu não tenho como pagar. Aí foi aonde eu tive que fazer a escolha, que eu já estava mais ou menos com quase terminando a faculdade, e eu falei, cara, eu abri a empresa com a rescisão, eu e mais 2 amigos, que entraram, eles 2 não entraram com dinheiro. Aí é um dos pontos também que a gente vê da imaturidade, né? De todo mundo imaturo, ninguém sabendo nada como fazer um negócio. Eu entrei com a minha rescisão inteira para bancar a operação toda da empresa. O padrinho da minha filha hoje, o Rafael, entrou com um carro para a gente se locomover e trabalhar. E o Guilherme, ele entrou era um cara mais organizado, ele era o tio Patinhas da galera. Ele gostava de guardar dinheiro, falou, você vai cuidar do financeiro. A gente não foi muito bom isso. Então, assim, a gente abriu e foi Mas bem... ninguém com habilidade empreendedora, nada. Gestão, nada. Totalmente aventureiro. Então, assim, foi um lance legal, mas em 6 meses o Guilherme saiu, porque ele era um cara que não sabia dormir com problemas. Então, assim, e quando você abre uma empresa, o teu travesseiro tem um monte de prego. Então, assim, você tem que saber se acomodar ali direitinho. Esse foi um ponto bem, bem difícil. Ele saiu, a gente falei, pô, Guilherme, vamos acertar e tudo mais. Aí a gente fez um acordo e ele me passou... estou fazendo confusão. Primeiro saiu o Panela, o Rafael. O Rafael saiu porque ele sempre, enquanto a gente estava na empresa, ele era um sócio, mas só que ele tinha o emprego dele. Ele não entrou 100%. Entendi. Então, para ele começou a ficar puxado. Ele é um cara que me ajudou muito porque nessa época que ele saiu, eu ainda fiquei usando o carro dele, 1 ano mais ou menos, e ele indo trabalhar no centro da cidade de ônibus. Esse cara não tem preço. Então, assim, eu fiquei um tempão usando o carro dele para trabalhar, para carregar material, e ele indo para o centro de ônibus trabalhar. Nesse ponto, logo em seguida o Guilherme saiu porque começou a bater pino, porque quando o Rafael saiu, você assume uma carga, né? Quando 3 pessoas, você consegue dissolver de uma forma legal a operação, né? Agora, quando começa a pegar e o cara não tem essa cabeça, aí eu cheguei, cara, se tu quiser sair, beleza, vambora, eu vou tocar sozinho. Aí começou eu sozinho na empresa mesmo. Esse ponto foi bem, bem turbulento, porque vários pontos você pensa em desistir. Porque os 3 primeiros anos da minha empresa,
eu chegava pra minha contadora, né, que é a mãe do Carlos, eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não consigo pagar o imposto. Ela, cara, contenção de problemas. Paga o que você consegue. O que você não consegue, a gente vai parcelar, a gente bota pra frente e dá um jeito. Cara, os 3 primeiros anos eu fiquei parcelando. Simples Nacional, pagava lá só o que era necessário pagar. E, cara, trancos e barrancos, foi uma empresa que durou 15 anos. Então, assim, a gente conseguiu ter muitos condomínios, é o que fez a minha vida. Então, assim, é o que me proporcionou conhecer diversas pessoas. Hoje no mercado de segurança eletrônica é legal, porque a gente tem um bom relacionamento, né? Sim. E isso é muito, para mim é gratificante, porque ninguém era empreendedor. E a gente conseguiu moldar um negócio de uma forma muito legal. A gente conseguiu ter uma posição no mercado interessante. Foi bom, foi bom. Legal. E aqui, cara, o que você acha, o quão importante foi o apoio da sua mãe, por mais que não fosse dinheiro? Tudo, tudo. O apoio, assim, quando a gente tem uma pessoa, não só minha mãe, teve várias etapas na vida que a gente tem esses apoios que são interessantes a gente comentar. Primeiro da minha mãe. Minha mãe, cara, ela é uma pessoa nota 1000. Ela já faleceu, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, da decorrência do câncer. Ela era uma pessoa que eu aprendi isso com ela, tá? A gente não tem nada, mas a gente consegue dividir, tá? Então, ela tirava a roupa do corpo dela, mesmo que não tivesse como tirar, para agasalhar alguém. Então, eu aprendi isso e, no meu ponto de vista, a gente tem que ser generoso até com quem te faz mal. Esse é um ponto que eu acredito muito que o amor muda a pessoa. Eu acredito nisso, porque se não muda, bota uma sementinha na cabeça. Sim. Todas as vezes que eu me deparei com situações que a gente pega pessoas, por exemplo, te fazendo mal, fazendo alguma coisa, eu vou lá, aperto a mão da pessoa e eu ajudo ela. Porque, de repente, ela recebendo essa ajuda, ela pode... Vamos dizer que ela não mude. Sim. Mas pelo menos você fica bem, cara. Exatamente. Porque a energia, a positividade, a preocupação, a educação, o bom caráter é seu. E um ponto que ela sempre me falou para mim Paulo, você vai ver pessoas Ike, né? Ela me chamava de Ike. Ike, você vai ver sempre pessoas te traindo, mas nunca se traia. Porra, forte isso. Ela nunca se traia. Porque começa quando a gente começa a se trair. O problema é esse. Então, continue sendo Começa a se igualar, né? Exatamente. Então, assim, se você fizer algo que a pessoa está fazendo para você, se igualar, você vai estar se traindo. Está traindo a sua essência. Então, continue sendo quem você é. E minha avó, mãe dela, hoje fala isso até hoje para mim. Toda vez que a minha avó vai lá em casa, tô fazendo as minhas orações, tá tudo bem? Mas você lembra, né? Sem coisa errada e sem passar pelo caminho de ninguém. Isso é muito importante, cara, você ter pessoas assim para te apoiar moralmente, te apoiar com bons pensamentos, com boas escolhas. Eu acho que são atitudes, são coisas que, assim, constroem o caráter de quem você é hoje. São esses apoios. O apoio da minha mãe foi isso. Foi uma pessoa que a coisa que eu mais guardo dela é o caráter. Ela construiu o Paulo que eu sou hoje, sem sombra de dúvida. Legal. Agora, voltando lá para a tua empresa, cara, você começou quantos condomínios na época? Um condomínio. Fiquei com condomínio 1 ano. 1 ano? 1 ano com condomínio. Só com condomínio. A minha rescisão tava queimando nesse tempo aí. 1 ano com um condomínio. O começo foi bem difícil, porque, imagina, você chegar com... E você tinha funcionários? Não. Não tive. Mas era eu trabalhando, o Rafael fazendo comercial e o Guilherme fazendo as finanças. Não, mas depois que eles saíram? Depois que eles saíram, ficou eu. Só você? Eu. Foi difícil pra caramba descer da escada. Porque, imagina, você tá fazendo instalação, chegava de noite, era nota de talão na época, né? Eu fazia todas as instalações, fazia tudo, beleza, deixava funcionando. Caraca, era mais difícil. Chegava em casa, nota de tudo, e aí virava ali à noite escrevendo nota, fazendo, na época não tinha sistema. Primeiro, foi do
Alterdata, o meu primeiro sistema que eu fui ter, naquela transição de nota fiscal para eletrônica. E assim, aí vim ter um primeiro funcionário, que aí ele ficou mais na instalação e foi um ponto que me acendeu, onde eu comecei a enxergar o negócio. Que aí ficou fácil de eu fazer essa transição de descer da escada e começar a enxergar o todo, né, o todo do próprio negócio. A estratégia, né? Saiu do operacional para... Aí comecei e falei, cara, primeiro ponto, eu tô chegando no cliente... Rapidinho, saiu do operacional, mas não saiu da operação. Sempre. A operação, você vê até hoje, eu não consigo largar. Não dá. Não tem, mas, assim, e não pode, não existe, né? Isso. Então, assim, e foi um ponto legal dessa mudança, porque eu saí do operacional e eu falei, caraca, eu tô chegando nos condomínios para vender, isso com 2 condomínios na época, né? 1 ano e pouco depois. Falei, pô, como é que eu chego no condomínio, calça jeans, camisa normal da empresa. Essa observação é legal. Calça jeans, camisa da empresa, num Corsa, que era do Panela, emprestado. Então, assim, um Corsinha preto, sem calota, aquela rodinha preta. Aí eu chegava, o cara olhava, quem é esse cara que tá chegando aí? O carro, assim, sempre limpinho, muito bonito, que a gente sempre teve esse cuidado. Mas era um carro antigo. E aí eu deixava a barba crescer para ficar mais velho e tal. Eu olhava, o cara olhava assim para mim. Ah, tá bom, gostei muito. Tu dava uma aula pro cara do que ia fazer e tal. Gostei muito, mas sabe aquele lance que faltava algo? Aí eu fui em outra palestra do Sebrae. Aí o Carlos falando, faz as palestras do Sebrae. O Carlos me ajudou muito nisso. Faz o quê? As palestras do Sebrae. Faz, cara, vai lá, tá tendo no Rio Centro agora, vai lá fazer. Aí ele perturbava, eu ia, fazia. Então, assim, nesse ponto, um cara chegou pra mim e falou. E aí eu, assim, você com muita coisa na cabeça, você fica meio perdido no começo. E eu lembrei, um cara falou, cara, eu trocando ideia, pô, mas isso aí que esses caras falam, não dá pra aplicar na vida real, cara. É muito difícil. Pô, e eu sempre fui um cara questionador. Eu levantava a mão no meio da palestra, mas, cara, peraí. Isso aí é na teoria. Me fala aqui, ó, olha o meu caso. Aí eu contava o meu caso. Ó, eu abri uma empresa com 2 sócios, a minha rescisão tá queimando, eu tô devendo Simples Nacional, como é que eu faço? Aí o cara da palestra ficava meio assim, mas não é bem por aí. Eu falei, tá, você tá falando que eu tenho que ter um caixa que dure 6 meses, eu não vejo isso fazendo nunca. Então, assim, é aquele lance aquela energia de garoto de querer confrontar e entender. Sim. Só que aí um cara que parou do meu lado, que era comercial da outra empresa, amigo, tava nessa palestra. Me encontrou, e aí, Paulo, tudo bom? E aí, cara, tudo bom, beleza, pai? E ele, numa beca. O cara tava de terno. E eu de calça jeans, o loginho da empresa aqui, a camisa polo. Não que não esteja arrumado, tá? Sim. Mas assim, não era Aí ele chega pra mim, pô, e aí, cara? O que houve? Tá bem? Mas sabe aquele cara que te olha assim, o que houve? De cima e embaixo? Aí me deu o estalo. Eu lembrei como meu antigo patrão andava. Como ele chegava nos clientes. Ele chegava, na época, com um Corolla top dos tops, depois veio ter uma Mercedes. Então, assim, era um cara que ele tinha presença. Sempre andou com os melhores relógios, sempre andou com... Então, assim, ele não sabia nada de segurança eletrônica. Muito louco isso. Pô, interessante. Mas só que ele chegava no local, ele sabia vender. Ele sabia se vender. Se vender. A gente conversou sobre isso no podcast com o Jeffer também, né? Exatamente. Sobre o marketing pessoal, então, assim, a importância. É muito importante. Naquela época, esse cara já fazia marketing pessoal no tete-a-tete. Não tinha esse lance de rede social, mas ele chegava no local, ele era boa praça, ele cumprimentava todo mundo, ele era um cara que era super legal. Hoje em dia é um cara gostoso de conversar, é um cara que conversa sobre tudo, é um cara que fala sobre negócios muito fluente. Então esse cara sabia fazer negócio. Não é à toa que ele teve a maior empresa de controle de acesso do Rio de Janeiro. Ele é um cara que ele era visionário, entendeu? Então assim, tinha outros problemas, mas isso ele fazia muito bem. E isso é um ponto que me acendeu essa luz. O cara sempre andava com um perfume muito bom. Eu falava, quando eu tava trabalhando, eu falei, Luiz, que perfume é esse, cara? Caraca, cara, pô, me passa aí. Não, menino, isso aí não é pra você, não. Calma, vai chegar a tua hora. Então, assim, era um cara que sabia se vender muito bem. Então, esse encontro com o ex-comercial me fez, eu falei, cara, acabou. Aí, nessa época, eu com 2 condomínios, eu falei, não, acabou.
Panela, muito obrigado. Panela, eu quero meu sócio, tá? Eu falei, Panela, muito obrigado pelo teu carro. Minha mãe tinha acabado de vender uma casa. Aí minha mãe, de novo, na situação. Tinha acabado de vender uma casa lá que a gente, do negócio do divórcio e tudo mais. Ela, filho, eu tô vendo que você vai precisar de um carro. Você devolveu o carro pro Rafael, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, não sei. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou arrumar um financiamento, vou comprar um carro. Aí, mais uma vez, ela chegou para mim e falou, ó, você não vai comprar um carro, não. Aquilo lá que a gente construiu com seu pai, uma parte é sua. Eu vou te adiantar a sua parte. Aí ela me pegou, na época me deu 20 mil reais. Eu dei entrada num Versa Zero. Pô. Dei entrada num Versa Zero. E ela falou, ó, as parcelas são suas. Aquilo lá, eu vou comprar um apartamento pra gente com um valor que passar, vou entrar no financiamento e tudo mais, mas o carro é teu e quando você se estabilizar, você me paga. Uma outra ajuda dela. Cara, aí tudo muda, né? Porque aí eu peguei mais uma vez com a ajuda dela, peguei isso tudo muito apertado, tá? Nada assim. Aí começamos, aí ela comprou apartamento, fomos morar nesse apartamento, eu e ela. E assim, quando você começa a ter o teu espaço, muda muito, porque você começa a focar mais no que você tem que fazer. E as coisas começaram a mudar. Eu falei, cara, vou fazer uma loucura. Eu fui no Barra Shopping na época, entrei na Vila Romana, eu comprei uma porrada de roupa. Aí eu comprei terno, comprei um monte de coisa. Gastei um dinheiro forte, cara. Eu peguei um cartão meu lá e depois fiquei pagando e só. Gastou, não investiu, cara. Investi, exatamente. Sabia que estava investindo. Aí começou a mudar, porque eu fui na minha primeira Exposec, comecei a fazer relacionamento com um monte de gente. Aí, cara, você chegava com um carro zero no condomínio, com um terno, mesmo eu sendo um garoto, mudou. Porque o cara falava, quem é esse cara? Como é que esse cara tá andando de carro zero, com vestido desse jeito? Aí, cara, começou um crescimento... Andar. Não, foi até meteórico. Com um ano a gente estava com 22 condomínios. Nossa! Um ano nesse período. Cara, agora eu acho interessante a gente falar para as pessoas, né? Porque tem muita gente que escuta isso e fala, pô, eu não tenho isso e me dou bem. A gente não está falando sobre habilidades, né? Qualidades da pessoa. Não. A gente está falando sobre o que o outro enxerga, o que o mercado enxerga. E de fato, num negócio, cara, se você sabe se apresentar, se você tem uma boa presença, se você... Às vezes o carro também, dependendo do negócio, o carro... Sim. Eu vejo muito corretor investir nisso, né, cara? Corretor de imóveis. Se o cara chega com Corsa, pô, vou botar esse cara pra... Não desfazendo do Corsa, pessoal. Mas vamos ser... Muito bom. Andei muito tempo. Não, mas vamos ser aqui realistas, tá? Então se chega um corretor, pô, vou botar esse cara que tá de Corsa, tu pensa assim, esse cara não teve sucesso, porque ele vai ter sucesso vendendo. Então é o psicológico do ser humano. Infelizmente, entendeu? É a primeira impressão Agora, que fica. aí tu pega um corretor, vem com Mercedes, pô, esse cara faz bons negócios, ele vai vender rápido minha casa, ou então ele vai me arranjar uma casa bacana. É relacionado, cara... Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Exatamente. Então, assim, não tá ligado à habilidade, às qualidades daquela pessoa. E ao caráter também. Exato. Né? Mas acontece. Sim. E você viu perfeitamente acontecer contigo. Sofri isso na pele. Legal. Sofreu isso na pele. Sim. A gente vê acontecer com a gente hoje, inclusive a gente às vezes até combina a roupa que vai pra trabalhar, né? Tá combinando demais, cara, tá complicado. Acho que a gente tá tão alinhado, ou se a gente vai com se não vai com a parte de cima, a parte de baixo igual, vai invertido. Mas, pessoal, agora deixar aqui um conselho pra vocês, invistam no marketing pessoal, não é besteira, tá? Não. Invistam um pouquinho e aí vocês vão começar a ver as coisas acontecendo igual aconteceu com o nosso amigo. Assim, pra mim foi super nítido. Eu comecei a investir nisso, em um ano sei lá, eu acho que eu aumentei o faturamento da empresa em 10 vezes. E aí, o que acontecia? As pessoas te recebiam melhor, te davam mais entrada? Era muito louco, porque primeiro que quando quem te viu daquele... E é engraçado a transição, né? Quem te viu daquele jeito e quem passa a te ver da outra forma, assustava. Sim. Falava, cara, você ficou rico. Assim, o que houve? Do nada? Eu falei, não, eu comecei a investir no que eu acho que vai me dar retorno. Mas as pessoas dos novos clientes começavam a me receber com uma receptividade muito melhor. Assim, para eu marcar uma reunião ficava mais fácil. E tudo a forma de você se portar também, né? Eu chegava no cliente, você chega de uma forma diferente. Porque nesse mercado, a barreira é muito forte ali, você entrar para falar com quem é o decisor. Então, nesse ponto,
ficava muito mais fácil você chegar para falar com o decisor e começar a frequentar locais onde tinham os decisores. Isso também foi uma outra mudança. Feiras, legal, encontros, exatamente. exposições. Exposições, feiras de síndicos, o foco era residencial. Então, quando você chegava ali, você estava no meio, você é síndico? Não, tenho uma empresa, sou empresário do ramo e tal. Legal, me dá teu contato. Aí começava o network bom ali. E a pessoa, legal, qual condomínio? Eu falei, cara, e uma coisa que eu sempre fiz também, eu nunca fui de mídia social, você sabe disso. Então, assim, uma coisa que eu fiz muito na época era aquele boca a boca, né? Antes de fechar contrato comigo, eu quero que você visite, lá no meu site, está bem claro, no site da empresa tinha todos os clientes que a gente tem, todos, uma lista com todos. Fica à vontade. Até os concorrentes podiam ir lá, não tem problema nenhum, eu sempre fui bem aberto. Fica lá, primeiro você pergunta como é que é o atendimento. Depois você fecha o contrato com a gente. Aí isso batia muito forte, o boca a boca era muito bom, dava muito resultado. E aí então vamos lá, tô fazendo as contas aqui, com 3 anos de empresa você já tinha 22 ou 24 condomínios na tua responsabilidade. Mais ou menos isso daí. Bastante. Bacana. E aí chegou, o que acontece? Você chegou a aumentar o número de condomínios? Sim. Ou simplesmente o número de serviços por condomínio? Ou também serviços a gente sempre fez tudo. Tá? Mas foi uma crescente onde a gente chegou total de... Eu não vou lembrar a data, tá? Mas foram 68. Bastante coisa. Assim, para uma empresa que nasceu do zero, né? Então, assim, foram 68 clientes e bastante trabalho, mas aí nesse ponto que a gente vê que é o degrau mais alto, né? Onde você consegue manter e estruturar e continuar crescendo. Que hoje a gente até passa na GoSafe também, isso um pouco, né? Então, assim, foi um momento bem, bem turbulento, a gente aumentou a equipe, não era equipe, aí depois diminuiu, a gente teve que... Testando, né? E esse testa-testa dói, porque, assim, por mais que você... Consome caixa? Exatamente, você tem muita experiência do negócio, mas do que tá para vir, não, né? Nessa época, se tivesse uma consultoria, eu acho que seria até melhor. Mas é importante o pessoal buscar o conhecimento que não tem, né? Hoje a gente faz muito isso lá. Então, se a gente precisa de um conhecimento a mais de marketing, a gente busca uma boa agência. Se a gente precisa de um aconselhamento empresarial, a gente busca também a contabilidade, a mesma coisa. Sim. Então, beleza. E aí, cara, da onde surgiu... Eu começo a entrar na história. Vamos lá, tá? Essa parte é legal. Mas da onde surgiu a tua vontade... A gente tá falando sobre você. Eu começo a entrar na história porque a gente tá junto hoje. Mas a gente tá falando sobre você. Da onde surgiu a tua vontade ou a tua visão de entrar no ramo de distribuição de segurança eletrônica? Vamos voltar um capítulo atrás, então, que é importante. É o seguinte. Aí lá na frente e tal, a gente com mais ou menos esses 60, 68 condomínios, eu conheci a Renata. Com umas situações assim, faz reuniões legais e tal, e aí a gente começou a namorar e tudo mais e tal, e acabou a empresa de eventos dela, eu falei, cara, vamos trabalhar comigo? Aí ela ficou meio assim na época e tal, mas foi uma época que veio uma bagagem muito legal para minha empresa também, porque ela veio com conhecimento e ela arrumou a casa de uma forma que, aí o que eu falo, até falei naquele podcast com a Samantha aqui, a mulher é muito importante nisso, né? Ela tem essa organização que eu acho que falta às vezes no homem. Não, falta na gente mesmo. Na gente mesmo, também. Então, assim, ela me veio com essa pegada, foi muito legal, a gente continuou uma crescente, ela fazia parte comercial no início e tal, foi muito bom, só que veio a pandemia. Pandemia, tá na história de todo mundo, empreendedora de todo mundo. Eu tava com uma filha de 5 dias quando fechou tudo. Então, assim, foi bem louco. Ela segurou a onda para tocar, né? Para ficar com a Micaela. E eu tocando um negócio onde o faturamento caiu, assim, no mínimo 60%. Nossa. É doído, né? Então, assim, os contratos se mantiveram, mas todos com reajuste para baixo. Porque, cara, tem gente que não tá pagando condomínio, eu tenho que reajustar contigo. Não tem jeito. A gente reajustou, depois voltou, tudo mais. E nesse ponto eu já vinha conversando muito tempo com um fabricante meu, e a gente sempre teve esse namoro de fazer uma distribuição.
E eu falava assim, cara, e muito louco isso, porque eu fui ter uma ideia de ter a distribuição num ponto onde, porra, ninguém tava vendendo nada. Mas eu pensava Na assim... pandemia. Na pandemia. E eu falei, caramba, a gente tem onde o pessoal tava comprando só o que era essencial. Mas eu falei, não, mas a gente tem que dar um jeito de vender isso de alguma forma. E eu fiquei meio sempre pensando, pô, mas esse negócio de serviço, gente, é muito trabalhoso. Trabalhoso não, é um negócio, sempre vi serviço muito difícil de escalar. Eu sempre batia na parte de mão de obra, aquele problema todo que a gente conhece. E eu ficava assim, legal, mas é um negócio que me suga muito. Aí começou essa ideia de sempre querer, e eu sempre vi os grandes distribuidores, eu sempre conversava com os caras, eu vi um monte de merda que eles faziam. Isso me acendia eu gosto de aprender muito com erro. Mas a gente falou aqui no início, né? Tu aprender então, assim, o errado também. Exato, eu não fico vendo que o cara acerta, porque eu acho que te ensina muito mais o que ele errou. Porque é muito mais fácil de você acertar quando você começa a observar com um olhar crítico o que tá todo mundo errando. Não, e porque o erro também custa muito caro, né, cara? Então se você aprende o que é errado, você sabe que você não vai fazer, porra. Muita energia para queimar. Então, foi nesse ponto aí. Aí eu já comecei a falar. Ele falava, mas só que eu via que eu não tinha condições nenhuma de fazer. Eu falei, cara, eu tô tocando isso aqui, a gente tem uma filha, a Renata não consegue me ajudar. Mas, como é que eu vou fazer? Como é que eu toco? Aí foi quando a gente começou a se conhecer. Ali na frente que eu comecei a loucura. Na pandemia você faz um monte de loucura, né? Aí comecei a montar um carro antigo, meu pai é mecânico e tal. Começamos a montar um carro antigo, não sei o quê. Aí passou um tempo, eu montando esse carro, a gente queria trocar de carro, isso já bem depois da pandemia. Aí eu sempre gostei de lasanha, de coisa velha, né? Fui comprar um carro premium usado. Aí foi quando eu fui na Único Performance e falaram, cara, vai lá na oficina do Rony e do Ricardo, que eles vão te ajudar para fazer uma cautelar nesse carro. Onde a gente se conheceu. Exatamente. Na verdade, eu não te conheci nessa época. Não. Logo em seguida, né? Na verdade, você foi e conversou com o Rony. Com o Rony. Não, primeiro eu conheci o Rony. Com o Rony. E o Rony falava, Paulo isso, Paulo aquilo. Eu falei, pô, quem é Paulo, cara? Que gosta desse negócio igual o Rony gosta. A gente ficou muito receptivo, muito amigo ali, porque a gente começou a conversar das mesmas coisas, né? Aí ele, tu tem um Opala, traz o carro aí. Aí trouxe o Opala lá, aí eu já era. Conquistou ele, cara. Não tem jeito. Mas, e aí, continua, cara, como é que você decidiu? Então, aí a gente pegou e eu vinha fazer, a iniciativa de abrir a distribuidora foi por uma oportunidade. Aí a gente já se conhecia, né, tudo mais. E ele sempre, o cara falando, olha, eu quero abrir uma distribuição. Conta como se eu não fosse teu sócio. Tá. Entendeu? Então, beleza. Então, vamos lá. Do início, o Rodrigo sempre chamando, falando, Paulo, abre uma distribuição aí, cara. Você tem bagagem para isso e tal. Eu falei, cara, mas não é questão de grana. Porque não era o problema grana. Porque inicialmente ele pedia um valor. A barreira dele era baixa. Então, assim, a questão é, cara, eu não sei como eu vou abrir isso. Como é que eu vou tocar isso, sendo que o meu negócio me suga muito. Eu vivia muito o meu negócio. Aí eu fiquei naquela, assim, pô, cara, vou ver e tal. Aí teve uma época até que eu falei, cara, eu não vou abrir mais isso não, porque eu não vou ter cabeça, é muita coisa. E ele começou a procurar outras pessoas. Só que aí ele me veio no ultimato, olha, cara, eu conversei com uma galera aqui, uma galera ia fazer o pagamento do material inicial, o showroom, não fez. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou entrar nessa parada. Aí eu olhei, falei, e isso a gente já conversava. Eu falei, cara, eu vou oferecer. Primeiro eu ofereci pra você e pro Rony, na época. Vocês não querem entrar comigo e tal, não sei o quê. Vocês são empreendedores também e tal, não sei o quê. Aí na época vocês estavam com foco em outra coisa. Não falaram, não, Paulo, não é nosso foco. Até um dia que a gente tava... E até hoje eu não sei por que eu entrei, cara. Então, mas eu vou te lembrar. Um dia que eu cheguei na Premium, falei com o Rony, aí tu tava lá em cima. Aí eu ia falar alguma coisa contigo sobre aquele projeto do Opala que ele tava fazendo. Aí eu falei, pô, Ricardo, e aquele negócio lá, cara, vamos fazer, não vamos fazer, porque vocês não me deram um não. Aí você falou, pô, mas faz o seguinte, cara, o que é isso aí, de fato? Porque eu te falei que não quero, mas, cara, tu conversou direito com o Rony e tipo, tu não deu muita ideia pra parada. Aí tu falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos marcar lá um dia pra gente pegar as pequenas e ir no café. No café. Lá no shopping. Exato, no Vogue. No Vogue. Aí tu falou, vamos lá no Vogue pra gente conversar. Ali que a gente fundou a GoSafe.
que você enxergou e viu o que verdade. dava para fazer. Aí tu até falou, pô, legal tua história, cara, tu não tinha me contado isso. Aí a gente começou a conversar, a gente saiu dali fechado para fazer. Legal, cara, legal. Eu não lembrava, eu vou ser sincero contigo. Eu imaginava que tu não lembrava. Eu falei, cara, ele me ofereceu uma vez, a gente, desculpa a palavra, meio que cagou. Sim, mas foi basicamente isso. A gente não conhece nada disso, porque não vou entrar num negócio que não conheço. E aí eu falei, pô, como é que ele me convenceu a segunda vez, cara? Eu não lembrava que esse café tinha sido... Aí a gente trocou uma ideia ali, legal. De fato, cara, agora falando da minha parte, eu aceitei porque eu enxerguei um mundo ali. Sim. E de fato, eu continuo cada vez mais que a gente entra nesse negócio hoje, a gente enxerga que existe muito mais. Exato. E aí, pô, agora a gente falando de inteligência artificial, enfim. Nossa, um portfólio absurdo. E a gente começou com parte de distribuição desse fornecedor. Não deu certo. Não deu certo. Foi bom. Né? Aprendemos mas foi muita coisa. Uma lição assim de um ano e pouco. Conhecemos gente pra caramba, é o que você falou, né? O networking nas feiras e tudo mais, conhecemos muita gente, cara. Foi muito legal. E continua contando a história agora. Então, assim, depois disso, é uma coisa que porque senão eu vou contar, a gente tá contando a tua história, sim, senão eu... Mas a gente fala, mas assim, depois disso, a GoSafe foi uma outra mudança de chave, né? A gente fala isso muito, né? Chega a ser chato, virar chave. Mas assim, foi um ponto que mudou muito a minha vida, porque eu comecei a participar de algo que eu sempre sonhei, que é o quê? Estar próximo a pessoas que você admira, principalmente você. Você é um cara que eu admiro, de coração. A gente já conversou sobre isso. Então, assim, estar próximo de pessoas que vão agregar e você possa agregar alguma coisa. Aí eu me coloco, assim, às vezes, de uma forma assim também, pô, o que eu tô fazendo nesse meio disso tudo aqui? Mas tem um certo valor, né? A gente, assim, pô, quem sou eu na fila do pão? Nunca se desvalorize, cara. Exato, nunca mas se desvalorize. Assim, é um ponto que você não tá nesse meio à toa. Exato. Então, assim, é um ponto que eu vejo que, cara, é muito bom, é muito gratificante a gente conseguir construir o que a gente está construindo. Para mim, foi um negócio do sonho onde, por exemplo, a gente conseguiu quebrar todos os recordes nossos, pessoais, né? Vamos abrir o jogo, que é verdade. O meu, a gente, assim, é algo que eu só vejo até na nossa roupa, quando a gente combina, eu acredito muito nisso. A energia tá alinhada. Aquilo que você fala como é que é o nome? Energia? Dos 5 pessoas com o mesmo pensamento. Sim, papo. Se você é média, assim, aquela frase clichê, mas... Cara, isso é real. Forma, porque a gente tá ali, os nossos colaboradores chegam, cara, como é que vocês estão de sacanagem? Todo dia, quase todo dia vocês chegam aqui com a mesma roupa, com o mesmo tom de roupa. Cara, é louco, nada é por acaso, tá? Eu vejo isso. Então, assim, a energia é muito focada para dar certo. E uma coisa que eu sempre falo, cara, que eu sempre bato muito na tecla, não tem que ter plano B. Tudo na minha vida foi no all-in. Eu, desde o início do que eu comecei, eu não conseguia olhar uma outra forma. A primeira empresa de atender com... Cara, isso aqui vai dar certo, eu vou ter 100 clientes. Vambora. Não deu certo, mas... Não é que não deu certo, mas migrou para o outro lado que abriu a oportunidade de distribuição. E a distribuidora, a gente sempre fala, cara, não tem plano B. A gente vai distribuir. Não, a gente vai fazer acontecer. Então, assim, eu acredito muito nessa energia. A gente tem que estar... A nossa equipe de vendas é assim. Eu chego lá todo dia de manhã cedo, a gente para conversar com a galera. E aí, tá tudo bem? A pessoa tem que estar bem. Eu olho e eu gosto muito disso, desse contato, olhar, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aquela pessoa tem que estar bem, ela tem que estar com energia boa. Se ela não está boa, nada vai fluir. Então, eu foco muito nisso, eu gosto disso, da gente ter isso muito alinhado. Você focar e dar tudo de si. Tem que dar 200%, 300%. 100% você vai ser igual a todo mundo. Porque tem um monte de gente aí hoje em dia dando 100%. Sim. Então você tem que dar 200%, 300%. Eu vejo, por exemplo, tu estudando pra caramba um monte de coisa nova. Isso tudo que você faz, o ecossistema que você cria para aquilo ali acontecer, é muito legal. É muito bom você ver
você aprende, né? Eu falo que a gente está sempre aprendendo nessa situação toda. Então, assim, me sinto muito privilegiado de estar fazendo parte disso tudo. Legal, cara, legal. E a gente está vivendo realmente um momento legal, né? Sim. E eu não estou falando só por resultados. Não. Eu estou falando pelo que a gente está aprendendo juntos. Sim. Né? Então, se a gente for contar a tua história empreendedora, deu certo rápido. Sim. Posso falar que você deu certo rápido. Né? A vida toda empreendedora. Foi rápido, foi... E eu não gosto de contar 15... problema. Não, porque assim, se a gente contar lá onde você começou, com os teus 16, sim, hoje eu tô com 36, tá, 36, apesar da barba branca. 20 anos, cara, bem. É um longo tempo, mas às vezes tem gente que, chega nos 50, 60 ainda tá tentando, não que seja tarde. A gente tem, é o que você falou, cara, não tem plano B. Não tem. Você tem que estar lá no plano A direto. Exato, é isso aí. O foco é esse. E eu vejo isso muito, muito bom na gente. A gente é correção de curso. Não é mudar o plano. Tá batendo aqui, a gente pula. Vai pro lado ali e acerta. Mas nunca é mudar o plano. O plano é aquilo que a gente traçou no início de ser os melhores do Brasil. Estamos chegando lá. Agora me conta, nessa tua jornada empreendedora, até para o pessoal que está iniciando ou está no meio da jornada... entender e aprender também. Quais você acha que foram os seus principais erros durante essa jornada? O que você fez que te atrasou? O que você fez que te impediu de crescer naquele momento? Consegue lembrar? Primeiro, eu acho que é a falta de experiência, mas aí você é muito novo. Quando você é muito novo, você comete excessos, tá? Então, assim, uma falta de educação financeira no início, tá, da empresa. E se eu tivesse isso mais azeitado, eu acho que eu tinha ido bem mais longe, tá? E confiar demais nas pessoas. Eu falo isso, não vou me trair. Então, assim, eu continuo confiando muito em todo mundo. Mas você tem que entender um pouco mais. Você tem que confiar, mas você tem que... Quando você é empreendedor, quando você é dono de algo, você tem que confiar em pessoas até para você poder delegar. Porque senão você não anda também. Só que você precisa de pessoas. Essa pessoa tem que sempre estar do teu lado. Você nunca pode fazer isso aqui e colocar lá à tua frente. Não entendam bem que não é que você vai colocar alguém na sua frente, não é isso. O negócio é teu. Você é o dono. Você tem que ser o líder que tem que estar na frente. Você tem que estar na ponta. Se o negócio é seu, você é o dono, você que toca, você que construiu, é você que tem que responder, porque quando der errado, foi você. Quando der certo, foi a tua equipe. Isso é uma frase clichê, mas é a pura verdade. Deu certo, todo mundo acertou. Deu errado, é o nome do CPF, é o CPF que está no CNPJ lá que vai responder. Então, se você é responsável, você tem que confiar com a mão dada. Nunca largar. Isso é muito importante. Isso foi um ponto que me atrapalhou muito. Em certos momentos, eu deixei a coisa correr muito solta, pensando que, esse cara aqui vai me ajudar muito. E não tomei muita porrada. Continua tomando, né? Mas assim, eu continuo porque eu te falei, eu não vou me trair. Mas assim, foi difícil. Então, assim, eu acho que fica um aprendizado para o pessoal. Gestão financeira, né? Sim. Gestão como um todo. Gestão, né? como um todo. Ajuda muito. Ajuda muito. Ter boas pessoas, confiar nas pessoas, mas confiar com um olho vigilante. Exato. Com vigilância. Com vigilância que eu digo no bom sentido. No bom sentido. Ninguém está falando aqui você tem que ser desconfiado, paranoico. Não, nada disso. Não é nada disso. A questão é, se o negócio é seu... Você não pode largar a mão. Não pode largar a mão. O negócio é seu. Ponto final. É seu, a responsabilidade é sua. E principais acertos? Principais acertos. Vamos lá. Principais acertos aí veio lá atrás, a gente conseguir parar de olhar o negócio como um trabalho, começar a entender que aquilo ali, você tem que sair da operação, você tem que virar o dono, você tem que começar a parar e pensar, observar como um todo para você ver as oportunidades que estão em volta. E para isso você precisou fazer o quê? Descer da escada. Então, assim, isso foi Queria que você utilizasse essa frase. Isso foi um principal acerto, assim, que eu falei, cara, eu não vou estar lá, não vou botar mais a mão em nada. Eu vou chegar aqui e eu vou vender.
Eu vou observar, vou ver oportunidade onde eu vou botar equipamento em tudo. Aí você vai lá, conversa e tal. Deu muito certo, isso ajudou muito, tá? O segundo passo, eu vejo que foi sempre ser muito franco e muito verdadeiro. Cara, é um mercado que, pelo menos eu falo do meu, muito prostituído, tá? Então... Não, mas vários mercados são assim. O foco é você sempre... Olha, tal peça queimou. O cara que tá do outro lado, ele não entende nada. Como oficina. Sim. Cara, troca, tá aqui tua pecinha. Ó, não tenta passar a perna em ninguém. O que a vovó Celi falava, o que a mamãe falava lá, ó, não atrapalhe ninguém, faz o teu. Eu acho que esses 2 pontos, assim, você seguir com isso, com seus princípios morais, ajuda muito. Esse é o foco. Você ser quem você fazer o seu certo. E o terceiro ponto que eu acho foi quando a Renata veio, olha, isso aqui tá uma zona, deu certo por acaso, vamos organizar. Foi importante a presença dela no negócio, sim, né, cara? Muito sim, importante. Muito importante. Quando ela chegou e falou, ó, isso aqui, vamos organizar, porque o que você tá fazendo, tu tem um dom de algo, mas precisa de um background aqui para deixar isso aqui redondo. É o que a gente fala das habilidades complementares. Exato. Sempre, né? Sempre. Você é muito bom numa coisa, mas se você é deficiente em outra, você precisa achar alguém que cubra aquela deficiência. Sim. Né? Porque se você também tentar abraçar tudo, cara... Não dá. Não dá, você fica perdido. Hoje, por exemplo, vamos botar na gente aqui. Eu for fazer vídeo, a Gostei fecha no dia seguinte. Não dá, então assim... Não é pra tanto, cara. Bom, então, assim, é basicamente isso. Então, assim, a gente tem que entender... cada um tem sua habilidade, mas só que um princípio que eu sempre falo, habilidades complementares são importantes, mas o pensamento tem que estar muito alinhado. Sim. A gente tem que ser igual nessa outra questão. Tem que estar alinhado, tem que estar com o mesmo foco. Se a gente tem habilidade complementar, mas você quer ficar milionário, eu quero ficar bilionário, não vai dar certo. Então, assim, nós dois queremos ser bilionários, então vamos focar no... E aí, só para o pessoal entender esse final da história, né? A gente iniciou essa parceria tem 2 anos mais ou menos. 1 ano a gente ficou patinando, né? Patinamos muito, mas aprendemos bastante. Exatamente. Tivemos uma virada de chave com 10, 11 meses mais ou menos. Isso. Caímos de paraquedas num nicho que, trouxe muita visibilidade, muitas vendas pra gente. Eu acho que nada de paraquedas, né? Foi uma... É o que a gente fala, o acaso não existe, né, cara? Exatamente. A gente simplesmente se fez livre pra sorte encontrar com a gente. Exatamente. Se fez livre, que eu digo, se preparou pra tal sorte encontrar com a gente. Com certeza. E aí, desde então, a gente continua aprendendo, né? Acho que o aprendizado, a aprendizagem, na verdade, ela é eterna. Né? A gente continua aprendendo, continua conhecendo novos mercados, desbravando novos mercados, novas tecnologias. Agora, depois de mais um ano, outra virada de chave, mais um fabricante na mão com um portfólio assim gigantesco, vai abrir outras portas pra gente, a gente vai conhecer mais coisas. Cara, eu acho que a vida é isso. É isso aí. Né? A gente se jogar de fato no que a gente gosta. E o mais legal de tudo, isso gosta. aqui, a gente conhecer diversas pessoas ótimas, pessoas exemplares que mudam o nosso dia a dia, né? Sim. Isso é muito bom. Sim. Faz parte disso, é bom. Show de bola. Cara, fico feliz aí de tu ter aceitado o convite, tá sempre aqui comigo, mas aceitou o convite para sentar do lado oposto, assim, ser entrevistado, tá bom? Espero de coração mesmo que esse podcast te sirva, né, para eternizar a tua história. Legal. Micaela, quando estiver lá com uns 18, 20 anos dela, fala assim, se eu tô aqui é porque o papai passou isso tudo, para poder me trazer até aqui com os ensinamentos dele. Sem dúvida. É difícil, mas é isso aí. Show de bola, cara. Prazer ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado. Meus amigos, me despeço aqui. Obrigado a você pela tua audiência, tá? Aprenda bastante aqui com a história do nosso amigo e de outros empreendedores que a gente traz aqui. Esse é o Empreendedor Marqueteiro. A gente traz histórias de empreendedorismo, marketing, vendas e principalmente boas histórias e lições de vida. Obrigado. Forte abraço, até o próximo episódio.